da palestra é o Plano Nacional de Alzheimer e de outras demências. Felizmente, a gente conseguiu ano passado uma conquista importante, que foi a sanção de uma lei que nasceu lá comigo e com o senador Paim em 2019. Falta ainda um passo para essa lei virar realidade e transformar a vida desses quase 2 milhões de brasileiros que têm demência. Falta um passo pequeno, eu estou muito otimista que a gente vai conseguir. Mas prestem atenção, porque eu pedi uma autorização para o Moraes para eu falar um pouco de política, mas falar um pouco também do que eu faço no consultório enquanto geriatra e também de provocar vocês no final da palestra. Então prestem bastante atenção, que essa é uma palestra que vale como se fosse uma consulta. Tá? Ah, não? Ah, tá bem. Sabe que eu tinha um sonho, quando eu era pequeno, que era ser cantor. Você é um sonhador demais, rapaz. Eu tinha o sonho de ser cantor. Né? O pessoal vai levantar e vai embora. Ó, quem está online, por favor, se ele fizer, fiquem aí. Mas eu cheguei a gravar 3 CDs, sabia? Ele vai lançar um hoje aqui, na brincadeira. Eu gravei o primeiro cantando e os outros 2 pedindo desculpa por ter cantado. Bom, mas prestem atenção que eu vou comentar um pouco sobre política, no lado bom da política, porque eu sei que falar de política dá muita briga, dá briga no WhatsApp de vocês, vou falar um pouco de WhatsApp também, mas vamos falar um lado positivo, um lado bom, um lado de sonho, que vocês todas têm, né? Todos e todas têm. A gente está vivendo hoje, vocês já conseguiram testemunhar, 5 revoluções da doença de Alzheimer e das outras demências. A primeira revolução, né, doutora Sônia, é a revolução do diagnóstico. A gente hoje tem exames muito sofisticados, como foram mostrados, e também a gente está na beira de alguns exames de sangue nos ajudarem bastante no diagnóstico do Alzheimer. É algo que a gente vê para os próximos anos como uma realidade. Então a gente tem uma revolução do diagnóstico. Depois, a gente tem uma revolução do tratamento. Depois de quase 20 anos, a Anvisa aprovou um tratamento novo. Claro, não é um tratamento mágico, como a doutora Sônia brilhantemente mostrou, mas é já um caminho, um tratamento novo. E outros tratamentos virão. Depois, a doutora Cláudia brilhantemente mostrou que a gente tem a revolução que eu acho que é a mais consolidada, que em 2025 a gente pode sim falar cientificamente em prevenção de Alzheimer e de outras demências. Sabe que eu escrevi um livro em 2012 sobre prevenção de Alzheimer, porque no consultório chegava muita gente. Doutor Minoso, não quero ficar igual a minha mãe. Doutor Minoso, estou assustado e tal. Aí eu comecei a ver o que se tinha de prevenção. Na época era só o quê? Palavra cruzada e comer colorido, ou então tinha aquele papo, né, de que era questão de sorte ou azar. Isso em 2010 comecei a escrever aquele livro. Hoje, 2025, essa revolução a gente sabe bem. É possível prevenir Alzheimer. Depois, a gente tem uma revolução que é da gestão do cuidado. Daí o Felipe começa a falar das formas diferentes de fazer cuidado, de como olhar uma pessoa que tem Alzheimer de uma maneira diferente. Não é um paciente, vamos dizer assim, habitual no consultório do neurologista ou do geriatra. Ele precisa de muito mais cuidado. Então a gente precisa de outras estratégias de cuidado, muito parecido com o que acontece com o autismo, por exemplo. Então a gente precisa de outros cuidados, de equipe, de tempo de consulta, que é algo que eu vou comentar daqui a pouco também. E, por último, a revolução das políticas públicas. No mundo todo, já existem países que estão fazendo estratégias nacionais para quê? Para preservar o cérebro da população. No Canadá vem uma iniciativa muito importante, que reconhece que a saúde cerebral, desde a gestação, infância, adolescência, idade adulta, depois chegando na velhice, é extremamente importante, porque grande parte do tesouro de uma população, de uma sociedade, se encontra justamente aonde? Aqui. No cérebro das pessoas. Então é importantíssimo a gente cuidar do cérebro. E muitos políticos já estão olhando para isso. Aqui no Brasil a gente está começando. Mais ou menos há 10 anos, em 2015, eu iniciei um projeto na cidade chamado Campo Bom, no Rio Grande do Sul. E ali que me deu o despertar para pensar em melhorar a qualidade de vida de pessoas com demência para fora do meu consultório.
porque é muito fácil, né, médico, pensar só no seu consultório, só na sua clínica, nos seus negócios. Mas ali me veio um estalo. Olha, é tanta gente, não adianta a gente ficar, às vezes, atendendo 6, 7, 8, 10 pacientes por dia, tem muito mais gente precisando. Ali me deu esse estalo. Aí eu gosto de escrever, é um dos meus hobbies, né? Ali em 2017 lancei esse livro que está aqui embaixo, de como enfrentar o Alzheimer em termos de política pública. E ali começou uma jornada de procurar políticos. Claro, tive vários políticos que não deram bola, mas consegui encontrar alguns que viram, opa, isso realmente é interessante. E ali comecei, então, a apresentar alguns projetos de lei, escrever, e a gente conseguiu, ano passado, ter uma lei nacional de Alzheimer. Lá no Rio Grande do Sul, e Moraes, a gente gosta de falar muito das coisas do Rio Grande do Sul. Vocês vão ver isso mais adiante. Gaúcho é meio exibido, né? Eu nem sou gaúcho, mas já fiquei exibido que nem os gaúchos, né? É o convívio. E lá a gente está na frente em relação ao resto do Brasil. Em 2018, a gente apresentou uma lei estadual de Alzheimer, e lá a gente tem um plano estadual de cuidado integrado em Alzheimer. E é um plano que a gente conseguiu tirar a lei do papel para transformar em realidade. E a gente espera que do Rio Grande do Sul saia um exemplo para todo o Brasil. Então, das conquistas que eu consegui nesses 10 anos e consegui mobilizar, acho que o grande mérito que eu tive foi mobilizar as pessoas, juntar forças para que as coisas fossem para frente. O que a gente conseguiu? A lei nacional sancionada ano passado, que é uma lei muito interessante, a gente conseguiu o Plano Estadual de Cuidado Integral em Alzheimer, que está dando resultado. Há menos de um mês, o governador do Rio Grande do Sul lançou o projeto Saúde 60+. E foram criados 10 centros de atendimento de idosos frágeis e de idosos com demência no Rio Grande do Sul. Um projeto de 30 milhões de reais por ano. E não é só uma consulta com médico especialista, é com psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, ou seja, aquela lei começou a dar um resultado que vai mudar a vida de muita gente. Outras coisas que eu me orgulho nessa trajetória de políticas públicas para Alzheimer é a criação da Coalizão Nacional pelas Demências, que até a doutora Jerusa, que deu palestra antes, participou ano passado. E nesse grupo, a gente já desenhou um modelo para o SUS de um plano nacional de demência. Então, a gente está esperando agora uma audiência com o ministro para mostrar para ele quais rumos o SUS deve seguir para conseguir mudar essa realidade de cuidado em demência. E tem uma outra iniciativa que claro, eu estudo bastante sobre políticas públicas, tento ver o que vai fazer diferença ou não. Uma iniciativa que eu acho bem interessante, e ela tem a ver com tudo que foi falado até agora, ela é chamada 60 minutos para o cérebro. No Brasil, gente, tirando os centros especializados, onde, por exemplo, a doutora Sônia trabalha, onde se vai ter um tempo maior de consulta, com médicos residentes, com especialistas, na atenção primária, nas UBSs, USF, e às vezes até em clínicas populares que as prefeituras terceirizam o atendimento do SUS, o tempo médio que uma pessoa tem idosa para consulta é de menos de 15 minutos. Nesses 15 minutos é impossível fazer um cuidado adequado. Nem o teste Mini-Mental, que a doutora Sônia validou aqui no Brasil, a gente consegue fazer às vezes em 15 minutos. E lá em Dois Irmãos, a gente vai ser a cidade pioneira no Brasil, a portaria está pronta, a gente vai assinar nos próximos dias, que todas as pessoas com mais de 55 anos de idade, que tiverem suspeita de demência ou já o diagnóstico de demência, vão ter o direito a pelo menos 60 minutos de consulta na atenção primária, sendo 30 minutos com o médico e 30 minutos com o enfermeiro. Isso é muito importante também, porque o enfermeiro tem outras competências que às vezes os médicos de hoje não conseguem ter. Então já é um cuidado interdisciplinar. Então acho que isso vai fazer a diferença e eu espero mesmo que lá do Rio Grande do Sul, de Dois Irmãos, a gente consiga ter um modelo para todo o Brasil. Bom, o que vocês vão fazer com essas informações que eu trouxe até agora? Elas são muito boas, falam de uma trajetória, de um esforço, é muito
é legal eu vir aqui, eu fico realmente feliz, lisonjeado. Mas o que vocês vão fazer com essas informações sobre que há políticas públicas para Alzheimer? Bom, o que eu sugiro é que vocês cobrem das pessoas que vocês conhecem que podem influenciar políticos, que vocês apoiem as entidades, se manifestem, compartilhem. Eu acho que é o dever de cada um, de cada cidadão. E quem tem a cabeça boa tem que fazer isso pelas pessoas que não têm condição. As pessoas com Alzheimer, infelizmente, elas não vão poder se defender em termos de políticas públicas, de cobrar os seus direitos. Então, eu queria que vocês pensassem nisso. O que eu vou fazer? O que eu posso contribuir? Mas, bom, deixando essa parte de política de lado, agora eu vou pegar um pouco no pé de vocês. Porque médico, né, doutora Sônia, adora pegar no pé dos pacientes, né? É uma das nossas vocações. A gente pode até ser divertido, falar de cachorro, etc., mas é o paciente, a gente sempre vai puxar um pouco a orelha. E eu quero, de repente, puxar um pouco a orelha de vocês hoje. Bom, falei de um plano nacional de prevenção, de cuidado em demência. Mas todo o plano nacional, tudo que é grande, começa por uma iniciativa menor. E eu queria saber de vocês qual que é o plano individual de cada um para prevenir demência ou para cuidar da sua saúde. E é por isso que eu vou falar um pouco sobre isso, sobre um plano individual de longevidade, um plano individual de saúde cardiovascular, um plano individual de prevenção de saúde cognitiva. E pena que a doutora Cláudia acabou tendo que se retirar, mas a doutora Sônia falou um pouco do Japão. Hoje a gente tem no Netflix o documentário das Blue Zones, que é muito interessante, e lá fala de Okinawa. E indo para o Japão, lá tem, não sei se todo mundo sabe, é onde as pessoas mais envelhecem no mundo. Chegar aos 100 anos lá é fácil. Lá o tesão dos idosos é chegar ao quê? Aos 115, 110 anos. Então, lá eles estão bem à frente em termos de estudo, de geriatria, de longevidade, em relação ao resto do mundo. E eu aprendi nessa escola, a escola japonesa. Eu, a doutora Cláudia, todos os geriatras do Brasil, a gente deve muito à cultura japonesa. Por quê? No final dos anos 70 veio justamente um geriatra japonês para começar o ensino da geriatria aqui no Brasil, o professor Moriguchi. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar dele. E o professor Moriguchi ensinava isso da cultura japonesa, da geriatria japonesa, para os seus alunos. Eu tive a felicidade de ser aluno do professor Moriguchi. Chamava muito a atenção, porque para ele, geriatra não era médico de pessoas mais velhas. Era o médico que buscava sempre nos seus pacientes longevidade com qualidade de vida. Esse é um foco importante. E como era esse caminho para longevidade com qualidade de vida, Moraes? Era caminhada, era uma dieta adequada, bem como a doutora Cláudia comentou, o repouso, dormir bem, relaxar, tirar férias, e ele destacava sempre, aqui ficou meio borrado, porque era a cabeça do professor Moriguchi, na foto que eu tirei em 2010 no Congresso. Né? Então, ele sempre incentivava o Ikigai, que a doutora Sônia trouxe, ou o senso de sentido na vida, que o médico geriatra tem essa função de incentivar as pessoas a buscar um sentido na sua vida. Olha que interessante, né? Parece que a gente tinha combinado, a gente combina em várias coisas no Instagram, né, doutora Sônia, mas isso a gente não combinou e casou na nossa palestra, ou seja, sentido da vida é extremamente importante para envelhecer bem, e eu vou mostrar para vocês também que, de repente, pode ser que previna também demência. Eu, depois que tive aula com o professor Moriguchi, fui fazer um mestrado justamente na terapia do sentido da vida em idosos com depressão. Essa foi a minha dissertação de mestrado. E quando a gente estuda sobre o sentido da vida, é inevitável que a gente não conheça a história desse homem. Vocês sabem quem é? Viktor Frankl, já falou aqui na frente. Exatamente. Um grande psiquiatra, um grande médico austríaco que passou por todo o sofrimento dos campos de concentração, e ele é o pai da terapia do sentido da vida. E é muito interessante, porque o Frankl falava que a gente pode encontrar sentido na vida aonde? Cuidando, a gente pode encontrar sentido na vida, sendo criativo,
trabalhando, se mantendo firme e digno perante uma situação que a gente não tem muita escolha, e acho que foi como tu se manteve quando teve o câncer, não é verdade? Então isso também promove o sentido da vida, Alessandra. E amando. Quando a gente está apaixonado ou amando, a nossa vida está sempre plena, não é verdade? Então, são as formas de encontrar sentido na vida que o Frankl mostrou. E eu falei que eu gostava de escrever, esse é um outro livro. E falando em livro, né? Tem novidade esse ano com Supera. Uma novidade importante, um livro de utilidade pública importantíssima para a saúde cognitiva dos idosos, que a gente vai falar mais adiante. E esse é um dos livros que eu fiz sobre em busca do sentido da vida na terceira idade. E ali eu encontrei o quê? Que os idosos lá da minha cidade de Novo Hamburgo, eles encontravam sentido na vida, sabe como? Se mantendo ocupados. E qual a principal ocupação que fazia com que eles tivessem um senso de sentido da vida alto? Ajudando os outros. Olha a importância do trabalho do voluntariado. Esse tema sentido na vida, propósito na vida, ele, nos últimos 20 anos, cresceu muito em termos de ciência. Hoje a gente sabe que pessoas idosas com sentido na vida têm menos depressão, menos problemas cardiovasculares e têm maior longevidade. Então, ter um propósito, ter um motivo pelo qual se levanta de manhã, ser aquela pessoa com menos neuroticismo, né, doutora Sônia, faz a gente ter mais saúde. E olha que interessante, os estudos mais recentes mostram também que faz a gente ter menos demência, menor risco para demência. São diversos estudos que mostram, quanto mais sentido na vida eu tiver, melhor a minha saúde cognitiva. Bem, bem importante. E o estudo mais recente, ele tem cerca de 2 meses, feito nos Estados Unidos, mostrou que pessoas que tinham um alto nível de sentido da vida tinham 28% menos demência do que aquelas que estavam com a vida um pouco vazia, ou sem propósito, ou estavam igual o Raul Seixas, com a boca cheia de dentes, sentado no apartamento, esperando o que chegar? A morte chegar. Sabia que a gente tem também no Brasil a terra da longevidade? No Japão tem Okinawa, no mundo todo tem o Japão, e no Brasil, eu falei que gaúcho é meio orgulhoso, a gente tem lá no Rio Grande do Sul a terra da longevidade. E é justamente a terra de onde vem minha família, Veranópolis, que antigamente se chamava Alfredo Chaves. Então, muitas coisas que no Japão promovem longevidade, lá em Veranópolis também promoveu longevidade por muitos anos. E meu avô, que está aqui com a camisa do meu time, do Internacional, ele vai fazer 99 anos. E ele é como se fosse, né, um exemplo de longevidade. E ele tem um amigo dele, que é lá de Novo Hamburgo também, que tem só 1 ano, é um pouco mais jovem, vai fazer 98. Tá? Bom, e por onde é que a gente começa esse plano individual de saúde cerebral e de longevidade? Quero que vocês pensem um pouco na vida de vocês. O que vocês estão fazendo de tudo que ouviram aqui hoje, né? Eu sei que o seu Rodolfo vai começar a usar menos adoçante. E a história da doutora Cláudia é verdade, porque ela me contou lá em Belo Horizonte que esse estudo ia sair e estava tomando Coca-Cola zero. Eu falei, e aí a Coca Zero? Ela falou, eu vou diminuir. Então, o Rodolfo eu sei que vai diminuir adoçante. Mas e as outras pessoas aqui? O que vão fazer para melhorar mais sua saúde cognitiva? Nessa linha japonesa e de Veranópolis de geriatria, e do que eu tenho estudado, eu cheguei que existem 3 caminhos para a gente envelhecer bem e envelhecer com felicidade. São 3 caminhos. Quais são eles? O primeiro deles, gente, eu vou voltar aqui, é o caminho do movimento. Não existe uma vida longeva parada. Tá? Depois, é uma vida com responsabilidade e uma vida com sabedoria. Isso, se vocês pegarem qualquer matriz filosófica, religiosa, milenar, vai apontar para esses caminhos. O movimento, a responsabilidade e a sabedoria. E o que é movimento? É manter o corpo ativo. A gente viu a doutora Jerusa comentando dos músculos, extremamente importante. É se manter ativo, tendo uma atividade, não ficando igual o Raul Seixas parado em casa, né? Sentado na poltrona, no apartamento, esperando a morte chegar. É acreditar em si mesmo
e no material inicial do Supera tinha lá. O Supera faz com que as pessoas acreditem mais em si, isso faz diferença para a longevidade, é aprender sempre. Então, a pessoa que quer aprender sempre acaba envelhecendo melhor e o cérebro responde muito bem a isso. A gente viu nos vídeos da doutora Sônia, sinapses, etc. Isso tudo a gente pode construir, gente, depois dos 70, depois dos 80 e até depois dos 90 anos. Então, é sempre tempo para aprender. Depois, socialização. É claro, hoje em dia, com Netflix e com o celular e com o WhatsApp, é fácil ficar em casa e perder um dia de vida, 2 dias, um mês. Socialização nos pede movimento, para a gente sair de casa, encontrar as pessoas, vir aqui para o teatro, ou mesmo lá em Bento Gonçalves, ir lá para o Teatro Municipal. O outro caminho, eu não vou falar de todos, mas a gente vai disponibilizar os slides para quem está participando, é o caminho da responsabilidade. Quem é da psicologia aqui sabe, quando a pessoa tem o locus de controle internalizado, ou seja, não deixa para a vida dela ficar dependendo da nora, do genro, do filho, do cônjuge. Quando a pessoa é responsável pela própria vida e pelo próprio envelhecimento, as coisas dão certo. Quando a pessoa deixa para os outros, aí ela fica muito dependente. É como se ficasse um barco à deriva. Tudo pode acontecer. Isso é ruim para a longevidade. Outra coisa importante é buscar o encantamento com a vida. Isso tem sido cada vez mais importante, porque a internet faz com que as notícias ruins nos tirem o ânimo diariamente. É uma menina que foi espancada lá em Pernambuco por 5 coleguinhas, é julgamento de não sei o quê, é crime, é aqui em São Paulo 1000 celulares por dia, só na Paulista roubar, é tudo estresse. Isso chega para a gente fica mal. Então, nessa perspectiva, é uma responsabilidade de cada adulto aqui buscar o encantamento com a vida. E a vida nos dá vários sinais de encantamento. Vários e vários sinais. Na natureza, na família, nas crianças, nos pequenos gestos. Então, a gente tem essa responsabilidade de buscar esse encantamento. Depois, uma parte mais espiritual é a da sabedoria, de buscar a paz, de buscar sentido na vida, de cuidar de si próprio. Claro, perdão, gratidão, tudo isso ajuda, Moraes. Mas tem uma coisa que eu vejo no consultório, não sei se a Sônia vê também, que é isso. Sabedoria, em 2025, é saber fazer gestão do tempo. Grande parte das pessoas, às vezes, com diabetes, com obesidade, que não se cuidam, não sabem administrar o tempo. E hoje a gente tem um aparelho na nossa mão que faz a gente ter uma bagunça nessa relação com o tempo. Então, hoje em dia, é importantíssimo ter sabedoria, não só ser uma pessoa mais iluminada, buscar perdão, mas saber administrar o próprio tempo. Tá? Porque muita gente consegue fazer ginástica, ser feliz, etc. Dá tempo na vida. E para outras que são desorganizadas, falta tempo sempre. E quando eu olho, Moraes, eu falei que eu ia falar sobre o Supera. Quando eu olho esses 17 pontos que promovem, isso é há milênios, os gregos, etc., falavam disso. Quando eu olho para esses 17 pontos, eu vejo que quem pratica o Supera garante pelo menos 11 deles. Aprende sempre. Se mantém ativo. Começa a andar com gente que tem confiança em si próprio, e isso é contagiante. Socializa. Cuida de si, se organiza para ter rotina, porque gente mais velha precisa ter rotina. Esse papo que tem que ficar em casa não fazendo nada, dá errado, vocês sabem disso. Então, organiza o tempo, promove sentido, promove encantamento com a vida. Então, o Supera realmente tem feito bem para as pessoas, isso tem sido comprovado cientificamente, não só na parte cognitiva, mas para promover uma longevidade saudável. Então, é um ótimo caminho para quem quer buscar esse plano individual de saúde cognitiva. Pessoal, é uma satisfação muito grande retornar aqui pela 3ª vez. Eu agradeço bastante o Supera, o Moraes, a Thaís, a ABG, a Bárbara, toda a equipe do Supera. A gente veio de Porto Alegre ontem, estou aqui com a minha família. Agradeço também a presença da minha filha e da minha esposa. Então, vamos tentar pegar essas mensagens de hoje,
chegar em casa e fazer uma reflexão e mudar a nossa vida. Eu acho que um evento ele serve para isso, né, para mudar nosso jeito de pensar. E eu vou deixar também de um gaúcho. Eu falei que hoje eu ia ser meio exibido tal qual os gaúchos são. Tá? E de um gaúcho que estudou na mesma escola que eu, o Mário Quintana. E ele tem uma frase que eu adoro colocar nessas palestras que tem um tom mais motivacional. Que frase é essa? Não faça da tua vida um rascunho, pois poderás não ter tempo de passá-la a limpo. Muito obrigado. Doutor Minoso.